paz dos irmãos. Eu ficar em pé em nome de Jesus. Estamos aqui para adorar o Senhor. Glorificar o Senhor, exaltar o Senhor essa noite. Eclesiastes 3:1 fala que há um tempo para tudo nessa vida. E esse tempo que acontece no decorrer da nossa vida, acontecem muitas coisas boas e coisas ruins. Mas, através desse tempo, Deus está no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecer ao Senhor Deus por mais um ano de vida, de alegria de poder exaltar e honrar o nosso Deus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, Deus, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos todos reunidos, ó Pai, na Tua casa, no santo lugar, onde o Senhor, ó Pai, separou, ó Pai, os Teus servos, Pai, para louvar e bendizer o Teu santo nome essa noite, ó Deus. Te glorificamos, ó Deus, por tudo, ó Pai, porque nada sai do controle de Suas mãos. Te glorificamos, ó Pai, pela Tua igreja na terra, meu Pai. Dai força, meu Pai, dá ânimo, Pai, para que possamos a cada dia, ó Pai, buscarmos, ó Pai, o Senhor que é o nosso alvo, ó Pai, a nossa esperança. Te glorificamos, ó Pai, essa noite em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 103, versículo 1 e 2. Salmos 103, versículo 1 e 2, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor, continue em pé. Vamos louvar Ele, exaltar Ele, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Chamar o Ministério de Louvor viesse aqui, para que possamos entoar 2 louvores em nome do Senhor. Som. Cada vez que a minha fé é provada, declaro para o Senhor, Tu me dás uma chance de crescer um pouco mais. Desertos
igreja cada vez.
profundas riquezas do saber e os conhecer de Deus. Como insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória. A igreja agora. Somente a glória. glória pra sempre. Amém. Amém. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Graças eu te dou. Graças eu te dou. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungidos do Senhor. Escravos, Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou. graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, Restaurou restaurou
Queria chamar a Ana Carolina, que viesse louvar o Senhor. Sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Os teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu
Isaías 43:13. Diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Queria chamar adoradores que venham louvar o Senhor. Amém? O grupo Adoradores quer parabenizar o pastor, né, por mais um ano, né, que o senhor concede. E eu vou deixar uma palavra aqui que está em Isaías 41, versículo do 8 ao 10. Mas tu, ó pastor Arnaud, servo meu, tu a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos, e te disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assuste, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, ajudo e sustento com a minha mão direita da minha justiça. Amém? Que Deus possa continuar abençoando o Senhor. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando na vitória, onde Deus vai te coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante, não os ver com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a pelear. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Bate pressas, não vacile, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a
a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reída, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Deus abençoe os adoradores, Deus abençoe a irmã Ana Carolina. E queria pedir ao grupo El Shaddai viesse aqui louvar ao Senhor. Quanto que o grupo El Shaddai está louvando ao Senhor, a igreja fica à vontade de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Amém, meus irmãos? Boa noite, igreja. O Grupo El Shaddai também quer parabenizar, né, o pastor, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, né, dando sempre paz, saúde, né, e que Deus possa, cada dia, né, estar com ele, ajudando ele em todas as áreas de sua vida. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
abençoe o grupo El Shaddai, que a cada ano tem se esforçado para fazer a obra do Senhor, não só ele, mas cada grupo que louvou aqui, o grupo que tem louvado nossa igreja. Queria, em nome de Jesus, chamar aqui a nossa diaconisa Maria de Jesus, viesse orar pelo pastor Gerson, para que ele venha essa noite trazer aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa receber a nossa gratidão e o nosso louvor nesta noite. Te pedimos que o Senhor venha ministrar os nossos corações, ó Deus, e que nós possamos ser fortalecidos por Ti. Nesse momento, Senhor, eu coloco em Tuas mãos a vida do pastor Gerson, ó Deus, que o Senhor continue falando ao seu coração aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Nós te louvamos pela vida do pastor Arnaud, pela vida do pastor Charles, pela vida do pastor Idelso. E nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Aleluia. Privilégio, uma honra poder estar com os irmãos. E para mim é muito significativo, comemorando o aniversário do pastor Arnaud, alguém que eu estimo, prezo e tenho como um grande amigo que o Senhor me presenteou. O meu desejo é que o Senhor prolongue os dias dele na terra, para que ele continue conhecendo o Senhor. Amém? Aleluia! Quando você olha para o Evangelho de João, você não precisa abrir, no capítulo 20, no verso 19, tem uma palavra muito interessante. Está escrito assim: ao cair da tarde do primeiro dia da semana, o domingo, estando os discípulos em casa, com as portas trancadas, com medo dos judeus, Jesus se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. Então eu uso desse texto para dizer à Igreja Batista Serra dos Órgãos: Jesus está no nosso meio. E o que Ele está dizendo para nós nessa noite? Paz seja convosco. Aleluia! Quando eu olho para o profeta Isaías no capítulo 9, a partir do verso 6, lá está escrito que um dos nomes dele é Príncipe da Paz. Então a paz é uma promessa. Agora pense comigo, por gentileza. Esses discípulos viram o mestre ser preso, viram o mestre ser julgado, viram o mestre ser crucificado e viram o mestre morrer. Mas não viram o mestre ressuscitar. Mas o amor do Senhor é tão grande, e eles, por causa das circunstâncias, com medo dos judeus, trancam as portas. E o mestre vai atrás dos seus e se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. O que eu quero dizer a você? No meio do medo, no meio do medo do amanhã, existe o príncipe da paz que está no nosso meio. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Segunda Coríntios,
capítulo 4, verso 7. Todos acharam? Está escrito. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Me dê a sua atenção. Tem um tesouro que Paulo diz, há uma escola que defende que esse tesouro é o Evangelho. Há uma outra escola que defende que esse tesouro é o Espírito. Eu penso que é o Espírito. E Paulo está dizendo que esse tesouro, ele não foi envolvido, se você fazer um contexto histórico da cultura judaica, havia vasos de mármores, vasos de ouro, mas esse tesouro foi colocado dentro de um vaso de barro. Você para pensar comigo, um tesouro envolvido no barro. E quando nós formos lendo versículo por versículo, você vai ver que Paulo vai falar de coisas internas e de coisas externas. Mas ele começa abrindo aqui a palavra para nós, dizendo sobre o que está pelo lado de dentro, não o que está pelo lado de fora. Aí eu vou repetir. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Se você que é um amante da palavra e olhar para o profeta Isaías, se tem um dos livros da Bíblia que eu gosto de ler, reler, além do Novo Testamento, dos Evangelhos, é o livro de Isaías. E lá no capítulo 64, verso 8, está escrito assim, uma declaração do profeta Isaías. Tu és o nosso pai, e nós, barro, e tu, nosso olheiro. Por exemplo, vê se você concorda comigo. Foi-me dado aqui um copo de água, na medida que eu ponho a minha mão aqui, ó, nesse copo, dessa forma, se ele ficar aqui e ninguém mais mexer e chamar um perito, ele vai encontrar nesse copo as minhas digitais. Para pensar comigo. Isaías diz que ele é nosso pai e nós somos o barro. Penso eu que quanto mais o olheiro nos toca, nos molda, mais as digitais dele ficam em nós. Aleluia! Você concorda comigo? Isso é profundo, isso é extraordinário. Eu queria dizer a você, para você guardar isso no coração, você como um vaso de barro e como eu, tem as digitais do olheiro. E Paulo diz agora para mim e para você que dentro de mim, dentro de você, há um tesouro. Mas envolvido em quê? Em algo grandioso? Em algo valoroso? Se você pegar os vasos de mármore da cultura judaica e colocar um vaso de barro, automaticamente o vaso de mármore era muito mais caro. Mas o nosso Deus, apesar de ser o dono de todas as coisas, decidiu habitar em mim e habitar em você. Aleluia! Aleluia! Eu acho isso fantástico. E não somente isso, ele está trabalhando por dentro e por fora. Quando eu olho para Isaías 64:4, está escrito assim: nunca se viu, nunca se ouviu, nunca penetrou no coração do homem um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Você tem esperado nele? Ele está trabalhando, ele está moldando, ele está aperfeiçoando, ele está lapidando, porque ele entende o que eu e você precisamos.
eu tenho citado e recitado nos lugares que vou, bem enfaticamente, que nosso Deus, Ele não supre vaidade, Ele supre necessidade. Paulo chega a dizer em Filipenses 4,19 assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, Paulo começa falando que pelo lado de dentro tem um tesouro. Mas por que o Senhor colocou algo para o lado de dentro? Agora acompanhe comigo. Verso 8. Você está comigo? Em tudo. Está comigo aí? A sua tradução é que nem a minha? Em tudo. Não diz em parte. Ou em alguma coisa. Em tudo. Somos o quê? Atribulados. Bom seria se tivesse escrito que somos abençoados, que somos vencedores. Mas ele usa um mecanismo chamado somos atribulados. Aí ele continua dizendo: em tudo somos atribulados, porém, há um porém, não angustiados. Quantas vezes eu e você ficamos angustiados? Não é verdade? Mas o que Paulo está dizendo para mim e para você? Quando você começar a ficar angustiado, olha para dentro. Tem uma pessoa aí dentro. Eu fico pensando que os apóstolos tinham Jesus pelo lado de fora, tocavam nele, ao ponto que João capítulo 1 diz: o que os nossos olhos viram, primeira carta no capítulo 1, verso 1, que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos apalparam, o verbo de Deus. Mas eles não tinham o Senhor pelo lado de dentro. Você acredita nisso? Que o Espírito habita em você? Que o Espírito não visita você, que Ele habita, que Ele faz morada dentro de você? Nesse barro, nesse material, que muitos podem não dar valor, mas eu queria lhe dizer com segurança: o Senhor ama você profundamente. E Ele é o seu Pai. Aí Paulo continua: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Não desanimados. Por que não desanimados? Porque tem uma pessoa pelo lado de dentro. Nós estamos vivendo um tempo que eu chego a dizer que para viver com coragem precisa de encorajamento. E o nosso Deus é um Deus de encorajamento. Você lembra que lá em Josué capítulo 1 que ele foi a Josué e ele disse a Josué: Josué, meu servo Moisés morreu. Levanta. Assim, eu queria que se você já pegou esse versículo que é tão fundamental e tão poderoso. Ele fala assim para Josué: Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Para pensar o comportamento do Senhor com Moisés. E olha a segurança do Senhor dá a Josué agora, dizendo que da mesma proporção que ele trabalhou em Moisés, ele vai trabalhar em Josué. E ele é como se ele estivesse dizendo assim para Josué: Josué, eu precisei de um libertador, agora eu preciso de um conquistador. E ele encoraja Josué. Você imagina substituir Moisés? E a Bíblia diz que Deus diz para Josué: ser forte, ser corajoso. De que maneira? Aí ele responde: medita na lei de dia e de noite. Aí ele continua dizendo, versículo 9: perseguidos, mas não desamparados. Se você olhar para a vida desse homem chamado Saulo, que depois se tornou Paulo, esse homem foi perseguido. Mas ele chega a dizer: eu posso estar perseguido, mas nunca desamparado. Aleluia! Glória a Deus!
Você pode ter umas dificuldades na sua vida, mas não está desamparado. O autor de Hebreus, no capítulo 13, não sei se você consegue memorizar, verso 5, ele fala esta preciosidade como promessa para a Igreja Batista Serra dos Órgãos: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Aleluia! O Deus soberano, criador, onipotente, onisciente, autoexistente, está dizendo para o vaso de barro: jamais vou te deixar, jamais vou te abandonar, estarei sempre contigo. Lembra de Mateus 28, 20, que diz: eis que estou convosco semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, anualmente, todos os dias. Aleluia! Aí continua dizendo: perseguidos, porém não desamparados. Aí eu quero uma palavra-chave para mim e para você: abatidos, porém não destruídos. Tem dias que estamos abatidos, mas não destruídos. Podemos ficar abatidos, mas não destruídos. Aí, como eu falei para você que gosta de ler o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 57, 15, tem uma preciosidade que Isaías fala assim: o Senhor habita num alto e sublime lugar. Para pensar comigo, parece um lugar inacessível. Ele habita num lugar alto e sublime. Mas Isaías não para aí, mas ele fala no versículo seguinte: mas também habito com os abatidos e contritos. Então eu queria dizer a você, quando você se encontra abatido, você é residência dele, amém, irmão? Aleluia! Quando você se encontra abatido, o Deus que habita num lugar alto e sublime também habita com você. Aleluia! Talvez você chegou aqui, subiu essa rampa, talvez esse mês, ou durante esse ano, ou mês passado, se sentiu abatido. Mas a palavra para você nessa noite: você não está destruído. Só termina quando acaba. E ainda não acabou. Ainda não terminou. Amém, irmão? O olheiro tem trabalhado de forma esplendorosa, de forma magnífica. Talvez você não está percebendo, mas ele está trabalhando. Talvez você possa dizer para mim, comentar com o pastor Arnaud, com o pastor Charles: eu não vejo Deus, não ouço Deus. Quando Deus está em silêncio, diz a Cassiane que Ele está trabalhando. Aleluia! Talvez você não está percebendo, mas Deus está trabalhando. Talvez os seus olhos naturais não estão percebendo, os seus ouvidos naturais não estão ouvindo, mas Ele está trabalhando. Ele continua trabalhando. Quer ver um exemplo? Se você pegar a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 5, quando o Senhor cura um paralítico no tanque de Betesda, os judeus vão indagá-lo, porque era sábado. E ele fala essa frase que eu queria que você guardasse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. E o trabalho dele é um trabalho pelo lado de dentro. Ele está nos aperfeiçoando. Então, aí eu queria que você corresse os seus olhos agora a partir do versículo 16. No mesmo capítulo. Por isso, de novo, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, olhe para mim, por gentileza. Esse homem exterior é o que você está vendo aqui do Gerson. Ele se corrompe. O joelho já dói, a idade chega, você já não tem mais a vitalidade, você já não é mais um garoto de 20 anos, e os anos vão passando. Aí Paulo vai dizendo assim, por isso não desanimamos.
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem se corrompa, existe para mim, para você nessa noite um contudo. Contudo, o nosso homem interior se renova diariamente, todo dia. Há uma renovação matinal do Senhor para mim e para você. Aleluia! Eu tenho certeza que você sabe disso. Jeremias não quis ir para o cativeiro, ainda que ele tivesse privilégios lá na Babilônia. Ele preferiu ficar no meio do caos, no meio dos escombros, no meio do templo que estava destruído, das muralhas caídas, dos muros caídos. Aí ele fala assim lá no Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me dá esperança, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você já parou para pensar nisso? A misericórdia dele se renovou hoje. E há um renovo de Deus todo dia. Todo dia de manhã há um renovo. Todo dia de manhã ele pode renovar a sua vida. Ele pode renovar a sua esperança. Ele pode renovar o seu homem interior. Aí Paulo continua. Verso 17. Porque a nossa, sabe isso que eu e você chamamos de luta difícil? De luta pesada, de luta que parece que nós não vamos aguentar, de luta que nós pensamos que não vamos suportar e que falamos assim, agora chega, vou jogar a toalha, não aguento mais, está muito pesado. Olha o que Paulo diz para mim e para você, porque a nossa leve e momentânea, não é eterna, aleluia, leve e momentânea. E olha que esse moço que está escrevendo essa carta aqui, tem não apenas de ouvir falar de experiência de tribulação, e ele chama tudo aquilo que ocorreu com ele de leve e momentânea. Mas como podemos chamar algo de leve e momentâneo, a não ser que os nossos olhos sejam tirados da terra e colocados no alto. O autor de Hebreus chega a dizer assim, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia! Olha só isso, ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, me dê a sua atenção, sabe quando vem essas situações que são difíceis, situações que não esperávamos, situações além das nossas forças, elas estão produzindo algo, elas estão trabalhando em algo, elas não são, digamos assim, ineficazes, elas estão trazendo algo na nossa vida, porque ele fala assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno. A tribulação, ela é momentânea, mas há algo que ele compara com eternidade. A sua mente sabe o que é eternidade? A minha não alcança. 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos, 3 bilhões de anos. A eternidade não dá para se compreender. Aí Paulo fala assim, não olhe para o que você está vivendo apenas e sofrendo. Comece a colocar nos teus olhos naquilo que não é temporal, mas naquilo que é eterno. Aí ele diz, porque o peso eterno de glória, acima de toda comparação. Tudo que você e eu vivemos, temos vivido, experimentamos, não dá para comparar. Há uma palavra no livro de Apocalipse, no capítulo 7, não sei se você consegue guardar, verso 17. Lá está escrito assim, e o Cordeiro vos apacentará, e vos guiará a fontes de água, e o Pai enxugará dos vossos olhos toda a lágrima. Aleluia! Aleluia! Na eternidade, tem um Cordeiro que continua apacentando e guiando. Assim como diz o Salmo 23, que Davi diz, o Senhor é meu
pastor. E agora o cordeiro está apacentando e nos conduzindo para o Pai. Se você não teve o privilégio de chorar nessa terra, como você vai ter a honra do Pai enxugar dos seus olhos toda lágrima? Spurgeon chega a dizer que as lágrimas são orações líquidas. As lágrimas são orações líquidas. E você se lembra de João 11, que Jesus chorou e sabia o que ia fazer. E você se lembra o que ele disse para Marta, porque Marta perguntou: se tu tivesse aqui. Ele diz: mas agora eu cheguei, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, olha que preciosidade, irmão, nessa noite. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Posso ouvir um amém seu? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Viverá pelos séculos dos séculos. Viverá pelos séculos dos séculos. Você crê nele? Você crê nele de todo o coração? Então essa palavra é para você. Se você estudar o Evangelho de João, há 7 eu sou lá. Jesus afirma 7 vezes que o eu sou o que ele é. Ele é a videira, ele é a ressurreição, ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Continue comigo. 18. Aí Paulo dá digamos assim, uma orientação, não atentando nas coisas que se veem. Não atentando nas coisas que se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. Passam. Quando você olha para o Evangelho, se não me falha a memória de Marcos, no capítulo 14, os discípulos chamam Jesus e falam, manda ele olhar para o templo. Qual templo? O templo que era de Zorobabel, que Herodes ajudou a construir, deu uma grande melhorada. Flávio Joséfo chega a dizer que era uma das grandes maravilhas do templo, e um dos discípulos fala para Jesus assim: olha essas pedras, que coisa maravilhosa. Jesus dá uma parada, olha e fala assim para eles: não ficará pedra sobre pedra. Aí leva eles para o Monte das Oliveiras e eles indagam: quando acontecerá isso? E que sinal haverá? Aí ele começa a explicar. Aí você lembra da história. No ano 70, o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu tudo. A única coisa que você vê de lá hoje é aquele muro que você vê na televisão dos nossos irmãos judeus orando lá. Ó. É o que sobrou. E Paulo está dizendo para mim e para você, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Esse mesmo Paulo, escrevendo para a igreja de Colossos, no capítulo 3, ele fala o quê? Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está. A palavra para você nessa noite, para mim, é essa: abatidos, sim, mas não destruído. Continuando para o último versículo, capítulo 5, verso 1. Sabemos, Paulo não diz assim, eu tenho uma ideia, ou eu tenho uma impressão, eu tenho um pensamento, não, ele afirma, sabemos que se nossa casa terrestre, olhe para mim, por favor, sabe essa casa que você está vendo aqui, ó, que eu cuido, e que você deve cuidar, que Paulo chama templo do Espírito Santo, essa casa terrestre, por mais que você cuide, por mais que você se esforce, ela vai definhar. Aí ele diz assim, ó, sabemos que nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer e vai se desfazer. Temos da parte de Deus, olha
olha agora a grandeza. Primeiro ele diz a casa, agora ele faz algo aumentativo. Ele fala: temos um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aleluia! Olha para esse tabernáculo aqui, olha para essa casa que sou eu. Quando eu olho para mim e eu consigo olhar para o Senhor, eu digo: Senhor, tem uma casa que está sendo construída e ela não vai mais se desfazer. Não vou sentir mais dor. Não vou sentir mais, amém, irmão? Não vou sentir mais dor. O que Deus tem reservado para mim e para você, diz a Bíblia, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem guardado para nós. Glória a Jesus. Aleluia. Ao cair da tarde, no primeiro dia da semana, Jesus adentrou onde estavam os discípulos e disse: paz seja convosco. Repetindo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Eu queria que você fosse para a sua casa nessa noite, se assim você me permite lhe dar essa orientação. Você carrega um tesouro, que não é ouro, que não é prata, que não é pedra preciosas, que o carro forte não pode carregar, mas o vaso de barro que é você pode carregar e está carregando. Querido Deus, nós louvamos o seu nome nessa noite. Te agradecemos, porque não depende de nós. Tua palavra diz que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas do Senhor usar de misericórdia. E nós fomos, Senhor, exortados, orientados pela Tua palavra nessa noite, não atentando nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nos ajuda a trabalhar, Senhor, nos ajuda a caminhar, e ter expectativas no Senhor, que ainda que esse homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova todo dia. Quando lemos a Tua palavra, quando oramos, quando estamos na comunhão, e Tu tem concedido ao Teu servo, pastor Arnaud dos Anjos, longevidade na terra. A casa terrestre dele, Senhor, tem sido cuidada pelo Senhor, porque eu tenho certeza que a prioridade dele não é o externo, mas é o interno. E quanto mais ele alimenta o seu homem interior, vai refletindo no seu homem exterior. E o Senhor tem prolongado os dias dele sobre a terra, da sua esposa, da sua família. Tem colocado, Senhor, um bom tesouro nele, Senhor. E todo dia pela manhã, a Tua misericórdia se renova sobre a casa dos anjos, do pastor Arnaud dos Anjos, Senhor. Todo dia, sobre a família Pereira, sobre a família Ramos, sobre a família Silva, sobre a família Pereira. Todo dia de manhã nós temos o privilégio de usufruir, se eu posso dizer assim, de tocar nessa misericórdia que se renova. E ela foi renovada nessa manhã. O Senhor nos trouxe aqui. E eu me lembro, Senhor, nesse momento, há muito tempo atrás, um homem de Deus pega uma pedra, coloca entre Mispa e Sem, porque o povo disse a ele: os filisteus estão vindo. E Samuel pega uma pedra e coloca entre Mispa e Sem e diz: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos no ano de 2022, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou.
até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Deus. Não há méritos em nós. Não há méritos em nós. Não há justiça em nós. E a que possuímos, a tua palavra diz que é como trapo de imundície. Mas o Senhor Jesus se tornou nossa justiça. E por isso, porque somos justificados em Cristo, nós podemos adentrar a um lugar chamado Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, como diz Hebreus 10:19, e adorar o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. Obrigado pela vida eterna. Obrigado pela morte do Senhor Jesus. Obrigado porque a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde segurar o autor da vida. A morte não pôde prender o príncipe da vida. A morte não pôde segurá-lo. Os grilhões da morte não pôde detê-lo, para que ele pudesse dizer àqueles irmãos naquele dia, nós: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós louvamos o Senhor pela ressurreição do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Querido Espírito Santo, nos instrui, nos aconselha, nos consola nesse momento, nos fortalece, nos capacita a não, como disse o apóstolo Paulo, não atentar nas coisas temporais, mas nas coisas que são eternas. Senhor, se o Senhor permitir, e se estivermos vivos, como diz Tessalonicenses capítulo 4, um dia o anjo, o arcanjo, trocará a trombeta, e os mortos em Jesus ressuscitarão, e nós, os vivos, também seremos arrebatados, e estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Senhor, por termos um tesouro. Obrigado porque o Senhor tem tocado em nós. As tuas digitais têm ficado em nós, para a tua glória. Todo louvor e toda glória seja dada ao Senhor. Ao cair da tarde, no primeiro dia da semana, entrou Jesus numa casa onde havia discípulos com medo e diz: paz seja convosco. Igreja Batista Serra dos Órgãos, paz seja convosco. Amém. Aleluia! Grande é o Senhor e muito digno de ser adorado. Aleluia. Deus abençoe a família do pastor Gerson. Sempre que eu não preciso desse homem, ele está aqui à disposição da igreja Batista Serra dos Órgãos. Deus abençoe a sua vida, tá, pastor? Deus abençoe a sua vida. Queria chamar aqui o pastor Arnô, junto com a sua esposa, dona Neia. Priscila também, né? Família. Deus continua abençoando, meu pastor Gerson. Quem veio orar pela vida do pastor Arnô, né? Viesse aqui orar pela vida do pastor Arnô. Pedro viesse também entregar um presente para ele, em nome de Jesus, em nome da igreja Batista Serra dos Órgãos. Legal, pastor. Dá um abraço para o pastor Arnô aí. Pediu o pastor Gerson orar pela vida da família do pastor Arnô.
Posso lhe pedir algo, que você fique de pé, pudesse levantar a sua mão. Senhor, nós queremos abençoar essa família, abençoar a vida do teu servo, que o Senhor lhe dê saúde, lhe dê força, lhe dê vigor, que nunca falte o óleo sobre a cabeça dele, que as vestes dele sejam sempre alvas, que o Senhor continue o capacitando, que o Senhor continue o revestindo, porque não depende de quem quer, nem de quem corre, mas do Senhor usar misericórdia. Ele tem sido, Senhor, um instrumento na vida de tantos. Eu e minha casa recebemos os benefícios da misericórdia que o teu servo tem estendido sobre a minha vida. Como eu tenho dito nos olhos dele, eu sou muito agradecido pelo presente que o Senhor me deu, da amizade do pastor Arnaud. Eu peço que o Senhor abençoe a sua vida, a sua esposa, as suas filhas, o seu filho. E lembrando, Senhor, que o Senhor é fiel. O Senhor está trabalhando. Ainda que não possamos ver, mas o Senhor está trabalhando. Muito obrigado por mais um ano de vida. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor presenteá-lo a nossa comunhão. Que o Senhor o abençoe, pastor Arnaud, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que toda a sua casa possa receber essa bênção, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a minha família e agradecer à Igreja Batista Serra dos Órgãos por este tempo que nós temos vivido juntos e caminhado na militância do reino do Senhor Jesus. Agradecer aos irmãos da comissão de eventos que prepararam um bolo e agradecer à igreja pelo presente. E o que nós podemos dizer é que temos tido experiências incríveis nessa caminhada e que Deus tem tido misericórdia de nós. Nós somos muito gratos ao Senhor. Há momentos na vida que são as controvérsias da vida é assim mesmo, né? Momentos de alegria e momentos de tristeza ao mesmo tempo. Nós estamos encerrando o culto. Todos os atos do culto foi uma expressão de gratidão a Deus por minha vida e pela vida de todos nós. Por isso que nós, nessa noite, sob um sentimento de tristeza, não é? Mas nós o adoramos porque Ele é digno de que nós o adoremos em quaisquer circunstâncias. E hoje a Igreja Batista Serra dos Órgãos, a Igreja do Senhor, perdeu um referencial. Se você olhar os anais da história da Igreja Batista, você vai olhar que alguns irmãos que passaram se tornaram referenciais para nós. E hoje nós perdemos uma irmã muito querida, que o corpo vai chegar daqui a pouco para ser velado algumas horas aqui, porque vai para o peão ainda hoje, e o sepultamento será amanhã no peão. Nós perdemos hoje a irmã Carmelina. Portanto, precisamos orar pela família,
orar pela igreja, pelos irmãos, e permaneçamos, não obstante a essa tristeza, permaneçamos firmes no Senhor. Ela está usufruindo de uma qualidade de vida infinitamente melhor, como todos os irmãos que já foram, e a nossa grande esperança é de que um dia todos nós estaremos juntos lá no terceiro céu, onde está estabelecido o trono de Deus, e lá estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, a consolação do Espírito a todos nós e aos familiares da irmã Carmelina. Nós vamos encerrar o culto nessa noite orando e vamos pedir ao pastor Charles para orar, para que Deus venha nos consolar, nos fortalecer, e sobretudo a família da irmã Carmelina. O pessoal de evento preparou, tem um bolo, obviamente que a gente não vai comer com a mesma alegria, mas os irmãos que quiserem deverão passar por ali para receber um pedaço. Portanto, nós vamos orar com o pastor Chá. Pai, te glorifico, Pai, essa noite, ó Deus. Ó Pai, te glorifico, Deus, eu te peço, Deus, pela vida da igreja, meu Pai, pela vida da família da irmã Carmelina, ó Deus. Os céus está cantando, louvando ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, mais uma serva do Senhor, ó Pai, que o Senhor levou, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, tristeza no coração, ó Pai, que nós somos humanos, mas nós acreditamos, Senhor Deus, que o Senhor, ó Deus, tem sido fiel para cada um de nós, ó Pai. E acreditamos, ó Pai, que cada um, ó Pai, tem, ó Pai, nessa terra o seu tempo determinado, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai, pela vida do pastor Arnaud, a sua família, a vida da igreja, a vida do pastor Gerson, que trouxe a mensagem maravilhosa para a gente essa noite, pela ceia de manhã, ó Pai, que foi uma ceia maravilhosa, Deus, para louvar e agradecer o teu santo nome, ó Deus. Abençoe a tua igreja aqui reunida, ó Pai, cada família, ó Pai, aqui presente, ó Pai, nos leva para nossos lares, ó Pai, nos conduze no meio da semana, para que possamos, ó Pai, ser instrumento, ó Deus, para aqueles que precisam de Ti, ó Pai. Nos perdoe, ó Pai, que nós somos falhos, somos pecadores, ó Pai. Dependemos do Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai. E que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo que esteja sobre nós e sobre todo Israel na face da terra, e que a igreja diga amém. Amém. Eu queria agradecer a todos que estão nos visitando nessa noite. Eu gostaria que o Eduardo, agradecer a sua presença, que Deus possa abençoá-lo grandemente. E assim nós encerramos o culto nessa noite.